Já sentimos a presença de Deus vivo, todo-poderoso, por meio das orações e também por meio dos louvores que falaram e testificaram no nosso coração. Agora vamos sentir a presença de Deus também na ministração da palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29. Hoje o mundo celebra a Páscoa, que simboliza a ressurreição de Cristo. Nós não comemoramos o Jesus na cruz, mas o Jesus ressuscitado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. Quantos acharam um texto? Diga amém. Diz assim o verso 29 do capítulo 1. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aqueles que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém? Podeis vos assentar, desocupe as suas mãos. Dê uma salva de palmas bem abençoadas para o nosso Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito poderosa. Estamos hoje testificando sobre o testemunho de João Batista acerca de Cristo. Aqui o texto que nós lemos, João vai dizer e vai olhar quando Jesus estava indo ao seu encontro. A Bíblia vai dizer que João, ele pregava a palavra de Deus. Ele anunciava o reino do Senhor. A Bíblia vai dizer que João Batista foi o precursor de Jesus. Ele veio primeiro. Ele veio para abrir o caminho,
para preparar as pessoas para receber Jesus. A Bíblia vai dizer que ainda na gestação, quando Isabel estava gestante de João, Maria, a sua prima, a que seria a mãe de Jesus, também estava gestante do menino Jesus. E quando ela faz uma visita à sua prima Isabel, a Bíblia vai dizer que João Batista, aquela criança, lá de dentro do ventre da sua mãe, ela já pulava de alegria, só de sentir a presença de Jesus ainda no ventre de sua mãe. Ele já pulava de alegria, ele já saltava de alegria. A Bíblia vai dizer que primeiro nasce João, e João ele nasce e vai habitar aonde? Pelos matos, pelos desertos. A Bíblia vai dizer que João ele tinha uma vida peculiar da dos demais homens de sua época. João ele andava com as vestes de pelos de camelo, e a Bíblia vai dizer que ele tinha um cinto de couro que ficava sobre os seus lombos, e ele alimentava de gafanhoto e mel silvestre. João era esse tipo de homem que vivia recantilado. Mas uma coisa interessante na vida de João, que embora ele vivesse recantilado, que embora ele vivesse no deserto, a Bíblia diz que muitas pessoas iam ao seu encontro, muitas pessoas iam para ouvir a sua mensagem, a sua pregação. E a mensagem de João Batista não era uma mensagem light. A mensagem de João Batista não era uma mensagem que agradavam ao ouvido dos seus ouvintes, mas era uma mensagem que aonde ela entrava, ela transformava as vidas. Aonde ela entrava, ela causava um efeito extraordinário, a ponto das pessoas se arrependerem, prostrar diante de João, dizendo que queria aceitar o Cristo que João estava a pregar. E as pessoas se convertiam, porque se tem uma coisa que pode convencer o homem do seu estado pecaminoso, se chama o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. Se o Espírito Santo não convencer o homem, jamais ele vai conseguir salvar. Se o Espírito Santo, se este não der lugar ao Espírito Santo, para que Deus possa falar no seu coração, não tem como haver arrependimento. E a Bíblia vai dizer que as pessoas faziam filas para ouvir a palavra do reino, e João dizia: eis que é chegado o reino de Deus. Na verdade, eu vos batizo com água para arrependimento dos seus pecados, para a purificação dos seus pecados. Eu vos batizo com água, mas vai vir um após mim, do qual eu não sou digno de me abaixar e desatar ou amarrar as sandálias de seus pés. Não serei eu digno disso. E este vai vir e vai vos batizar com fogo. E quando João estava a pregar acerca do reino de Deus, parece que eu vejo João pregando a palavra do Senhor,
preparando aquelas pessoas. E ali a Bíblia diz que tinha alguns fariseus, tinha alguns sacerdotes que estavam ali já procurando alguma coisa contra João, porque João conseguia ajuntar uma multidão de pessoas, e isso causava-lhe inveja aos sacerdotes. Porque, querido, o povo, a alma que está sedenta, ela procura por águas, as águas purificadoras, as águas que são capazes de saciar a sua sede. Para quem tem sede, ele vai procurar a fonte de água viva. Então aquele povo estava procurando uma mensagem diferente, uma mensagem que pudesse transformar as suas vidas, porque eles queriam uma mudança de vida, queriam uma transformação de vida. E quando eles estavam ali pregando a palavra de Deus, ele olha para aqueles sacerdotes, para os fariseus, e diz uma palavra revelada pelo Espírito Santo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura de Deus? Esta palavra ela é muito pesada, queridos, porque aqueles que não se querem prostrar diante da verdade, um dia vai ter que se prostrar diante de Cristo. Não adianta nós queremos fugir hoje das verdades que estão verbalizadas na palavra de Deus, porque vai chegar um dia que nós teremos que pagar, que prestar conta de tudo aquilo que nós temos feito nesta vida. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura de Deus? É chegado o reino de Deus, e vocês precisam aceitar o reino de Deus. E quando João estava ali ensinando, pregando e batizando, e de repente quando ele olha, ele avista quem? O seu primo, Jesus. E Jesus estava ali na fila para também ser batizado. E quando João chega diante de Jesus, ele vai questionar Jesus, dizendo: mestre, eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. É eu que preciso ser batizado por ti. E sabe o que Jesus responde para ele? João, é necessário para que a justiça de Deus se cumpra na minha vida. É necessário eu passar pelo batismo pelas águas para também dar o exemplo. E quando João batiza Jesus, de repente vem o Espírito Santo de forma corpórea, um símbolo de uma pomba, e ela repousa sobre a cabeça de Jesus, e uma voz que saía do céu para a terra e dizia: este é o meu filho, a quem me tem comprazido. Este é o meu filho, a quem me tem dado prazer. E todos viram quando Jesus foi batizado, e a voz que saiu dizendo: este é o meu filho. E quando Jesus foi batizado ali, imediatamente a Bíblia vai dizer que ele foi para o deserto, sozinho. E ali ele pôde ficar 40 dias e 40 noites jejuando.
se preparando para o que lhe havia de acontecer. O profeta Isaías foi profetizando e dizendo que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras fomos sarados. Querido, se você existe hoje, graças ao sacrifício de Jesus, se hoje você pode ser salvo, graças a Jesus, que abriu essa porta, a porta chamada graça. Ele foi o Cordeiro sacrificado para perdoar os nossos pecados. Ele foi a propiciação, foi para o altar do sacrifício, morrer em nosso lugar. Foi Ele que venceu a morte, para poder nos dar vida, e vida em abundância. Valorizemos, pois, o grande sacrifício de Jesus, pela sua vida e pela minha vida. Valorizemos cada dia, cada minuto, porque um alto preço foi pago por mim e por você. Não foi com prata, não foi com ouro, não foi com espécie alguma de dinheiro, mas foi com seu precioso sangue, vertido na cruz do Calvário, é que pagou os nossos pecados. Por isso nós fomos remidos pelo sangue de Jesus. E hoje, esta igreja, hoje, os povos e nações devem ser gratos, expressar a sua gratidão a Deus, por Ele ter feito isso por nós, por Ele ter pagado esse preço. João capítulo 14, verso 1. Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para onde eu estiver, estejais vós também. Ele abriu a porta da graça e nos fez uma promessa de um dia Ele vai voltar, porque a sepultura não pôde detê-lo, a morte não pôde detê-lo, o inferno não pôde vencê-lo, mas Ele venceu. Ao terceiro dia foi ressuscitado. E nos garantiu a nossa vitória. Ele foi assunto ao céu, e Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo, confirmando a sua palavra aqui na terra. Vai passar o céu, vai passar a terra, mas minhas palavras, disse Jesus, não passará. Há uma promessa de Jesus.
A única coisa que Jesus fez, querido, a última Páscoa, ele desejou passar ela com os discípulos. E lá, quando ele deu ordem aos discípulos para que preparasse, arrumasse um local, e preparasse a Páscoa, porque a hora dele já era chegado. O sofrimento dele estava por vir. E ali, quando tudo estava preparado e que ele começou a partir o pão, e distribuiu entre os seus discípulos, os 12. E ele vai olhar e vai trazer uma revelação dizendo o seguinte: aquele que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. E quando ele partiu o pão, dando graças a Deus, e repartiu e disse: este é o meu corpo, que é repartido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice. Anunciai a minha morte. Ele estava falando da morte que há poucos dias iria acontecer. Anunciai a minha morte até que eu venha. E distribuiu a Santa Ceia. E dali ele foi para o Monte Getsemane. E lá no monte ele orou, suou, até quando não tinha mais água no seu corpo, ele começou a suar gotas de sangue. E ali ele foi entregue nas mãos dos seus algozes, na mão do seu inimigo. E ali Jesus foi preso, já na madrugada de quinta para sexta-feira. E foi grande a sua luta, a sua tortura, o seu sofrimento. Todos conhecem a história. Jesus foi levado a julgamento e foi condenado. E a sentença foi a sentença de morte de cruz. A pior morte que poderia haver era a morte de cruz. E esta foi a condenação de Jesus. Todos sabem que no terceiro dia Jesus ressuscitou. Mas ele faz questão da igreja dele. Faz menção. Faz memória. Não deixa cair no esquecimento, porque muitas pessoas se esquecem, estão se esquecendo do preço que foi pago, está se esquecendo que tem um lar, que tem um céu. A nossa pátria não é essa, o nosso mundo não é esse. Há um céu esperando por nós, e só chegará lá aos que vencer, aos vencedores, aos que não abriram mão da justiça de Deus, aos cristãos fiéis, aos redimidos, os lavados do sangue do Cordeiro. Não esqueçam disso, igreja. Valorize, conserta-se diante de Deus, conserta-se, permita que a palavra de Deus te transforma, que a palavra de Deus te molde, que a palavra de Deus traga e produz frutos de arrependimento dentro do seu coração, enquanto há tempo, porque o tempo do fim está próximo. O mundo quer maquiar. Uma data como essa era para se pregar sobre cruz, sobre sofrimento. E tem pessoas que estão celebrando ovo de Páscoa de chocolate.
Não tem nada a ver. A Páscoa, a primeira Páscoa foi instituída lá no Egito, e sabe o que Deus disse? Pega ervas amargas, e vocês vão comer junto com um cordeiro, cada família, porque vocês vão lembrar que do tempo de sofrimento, essas ervas amargas vai lembrar de dias de amarguras que vocês passaram, e agora eu estou dando para vocês a libertação. A Páscoa quer dizer libertação, liberdade. O Cordeiro Pascual foi oferecido para a propiciação dos nossos pecados, Jesus. É Ele que nós temos que celebrarmos e não esquecermos disso, que foi pago um alto preço para mim e para você viver hoje. Arrependa-se enquanto é tempo. A voz de João Batista continua a ecoar: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Só há uma forma de você ser liberto da lei do pecado, meu irmão, é Jesus. É Ele que pode te livrar da lei do pecado e da condenação futura. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é Ele. É Ele. Se não passar por Ele, não tem libertação. Se não passar por Ele, não tem transformação. Foi Ele mesmo que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos li. 8:36. E se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis. Só há libertação no Filho de Deus. Foi Ele que pagou o preço, e Ele se tornou o nosso remidor. Tem que ser por Ele. Você tem que viver por Ele, para Ele. A igreja tem que viver para Ele. A igreja tem que fazer por Ele. Os cristãos têm que adorar a Ele. Os cristãos têm que sacrificar as suas vidas a Ele. Os cristãos têm que orar a Ele, têm que consagrar a Ele, têm que fazer tudo para Ele. Porque por Ele foi feito todas as coisas. Não é sobre nós, mas tudo é sobre Ele. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Ele abriu essa porta para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que ainda não tomou uma decisão de estar ao lado de Cristo. Pastor, mas eu tenho Jesus no meu coração. Você pode até ter Jesus no seu coração, mas eu quero saber se você tem o seu nome escrito no livro da vida. Jesus disse: vós sois os meus amigos, se vos fizeres o que eu vos mando. Só pode ser amigo de Jesus se fizer aquilo que Ele manda.
E Ele manda você se arrepender. Ele manda você se purificar do seu pecado. Ele manda você dar um passo para Ele. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A porta da graça está aberta, e você precisa passar por ela enquanto ainda há tempo. Enquanto você vive, enquanto você respira, enquanto você ainda tem a graça da vida, você pode mudar o seu destino. Porque João 14 disse: há uma promessa, na casa de meu pai há muitas moradas, e estas moradas é para mim e é para você, e você precisa fazer por onde chegar lá em cima, e é passando por Jesus. Se tem alguém para aceitar a Cristo hoje, para entregar sua vida a Cristo, você já pode ir pensando que até no final do trabalho, nós vamos ministrar a Santa Ceia agora, mas até no final do trabalho, você pode entregar sua vida a Cristo e sair daqui hoje com uma nova perspectiva de vida para você. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor dos Exércitos, irmãos. Que esta palavra possa ecoar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.